Fala galera, hoje eu vou fazer um recap bem rápido, vou mostrar como é que foi o dia de hoje, qual que foi o meu resultado. Mas é o seguinte, quero deixar marcado com vocês aqui de eu fazer normalmente às quintas-feiras, tá? Então quinta-feira a gente vai olhar o que aconteceu no mercado, as possíveis entradas. Vocês estão vendo que eu tô com a cara meio desengonçada hoje, então eu vou desligar a câmera, vou deixar só o gráfico, que é o que realmente interessa. Só aparecer aqui para dar oi para vocês. Mas bora pro gráfico, vocês verem aí o que aconteceu, beleza? Bom, pessoal, no início do dia de hoje a gente teve uma coisa relativamente simples de operar para quem já estuda Price Action. A gente teve uma armadilha aqui de duas pernas, né? Ou seja, o preço deu duas pernadinhas aqui e já corrigiu em V. Num cenário comum, né, e típico, em que o preço está em tendência, é mais difícil identificar. Mas se a gente for olhar, o mês inteiro praticamente, a gente teve essas correçõezinhas aqui de fundos em V, né, topos em V. Inclusive aqui no canal, eu já tenho uma aula eu falando sobre isso. Não especificamente para day trade, eu explico de maneira para qualquer coisa, porque isso aí você pode usar também para sua análise de ações, de qualquer coisa, cara. Cripto, né? Esses topinhos e fundos em vez dos famosos spikes, uma famosa formação aí para você ficar ligado. Então, não foi algo de surpreender, porque já tinha acontecido no mês, né? E para quem estuda Price Action, sabe que essa correção aqui de duas pernas, né? E depois seguida por uma correção de 10 barras aí e tal, que torna-nos um pouquinho mais previsível, né? E a gente estava abaixo aqui também, se a gente for olhar, ó, vamos pegar o gráfico de 60 minutos, né? Aqui embaixo tinha alguns pontos também, né? Então não era tão... tá vendo? O preço bateu aqui, foi, o preço bateu aqui, foi também. Então não era assim tão difícil de você imaginar que estava baixo aqui e essa correçãozinha que podia ser uma trapzinha, uma exaustão, né? Para prender a galera aqui da venda. Bom, se você não se ligou nisso, e aí foi meu caso, porque eu não estava operando nesse momento aqui, mas depois essa perna aqui ela foi muito forte e foi assim, ela deu uns telzinhos assim, ela deu muita informação. A gente tem uma quantidade significativa de barras, tem barras fechando aqui acima da média móvel, a gente tem gap sendo deixada entre as barras. Se a gente olhar aqui, ó, quando eu tô falando barra, mais uma vez, tô falando de candle, tá? Se a gente pegar aqui a barra 9 com a barra 12, a gente vê que foi deixado um espaço sem teste aqui, sem reteste, tá vendo? Isso aqui a gente chama de gap em Price Action. Então, a máxima desse candle com a mínima desse candle aqui, a gente considera como um gap de intraday, né? Na linguagem de Price Action. Então, a gente teve uma perna com bastante gaps, né? Teve gap aqui também sendo deixado. A gente basicamente não teve nenhuma barra de correção. A gente teve correções implícitas, né, que são essas barrinhas aqui, que em algum momento elas foram uma barra de correção, ou seja, esse candle em algum momento ele veio para cá, mas o preço estava tão forte, as pessoas estavam tão desesperadas em entrar nessa perna, tinha uma urgência tão grande que ela voltou toda e fechou com uma barra de alta. Então as correções que tiveram nesse momento aqui foi implícita. Então isso aqui, a gente pode falar que isso aqui foi um ciclo de rompimento, né? Um ciclo com bastante deslocamento. Foi bem diferente dessa outra perna aqui. Então aqui a gente podia dizer que o mercado estava always in long, ou seja, o mercado estava sempre comprado. O que significa que essa correção que foi breve, que essa correção curta, ela tinha uma alta chance de falhar. Ou seja, se você apostasse contra esse movimento, se você esperasse aqui uma micro correção, como aconteceu, uma correção de duas barras, para depois você entrar, seria um bom setup, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, eu comprei essa barra aqui, o fechamento dessa barra, disposto a comprar mais até esse candle gatilho aqui, tá? Então, mais ou menos até essa região aqui, eu estava disposto a comprar mais. Então, eu entrei com uma parte do lote, estava disposto a comprar mais aqui. Mas logo na sequência veio a barra 15. E aí confirmou essa força absurda que era essa perna aqui, e aí era só segurar, né? Mas nem como tudo são flores, né? Nem como tudo são flores. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tive uma operação vencedora e acabei devolvendo
no final do dia, terminando com um pequeno prejuízo, e aí tá tudo certo, tudo bem, por causa do horário eu não tentei recuperar nem nada, mas fiz algumas besteiras aqui, né. Eh, Fiz algumas besteiras, inclusive tentando recuperar depois aqui, fiz uns scalpzinhos e tal, deram certo inclusive, alguns deles, mas acabei me perdendo um pouco. Normal, tem dia que a gente opera bem, tem dia que a gente não opera bem, mas eu tô tentando aqui focar no que realmente tinha de útil para você. Já mostrei que, né, como é que finalizou meu dia, mas realmente essa operação tinha me dado mais ou menos uns R$ 600 aí de lucro, mas acabei devolvendo no final do dia, né, terminando negativo e tudo mais. Mas o que importa aqui é mostrar as possíveis entradas que vocês poderiam ter feito, né. Então fiz essa análise aqui, você poderia ter entrado em algo por aqui, você poderia ter comprado essa correçãozinha aqui, você poderia ter comprado essa segunda barra aqui. Depois que o preço deixou, né, esses dojis aqui, né, podia estar alto aqui, ele podia corrigir nessa região do gap aqui, poderia, né, como ele fez aqui. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem uma oportunidade aqui de compra com o stop bem curto, né, ou seja, a gente tem uma probabilidade baixa, né, porque tem uma grande chance dele vir aqui baixo, mas se você tivesse comprado e colocado o seu stop aqui, você ia ter um retorno bem alto, foi o que aconteceu. Então aqui eu acho bem plausível, tá, uma entrada aqui, né. Se você achou, uma barra sozinha, esse aqui é um TTR, pode voltar aqui para dentro. Beleza, esperava a próxima barra, que nem aconteceu aqui, né. Enfim, tiveram várias oportunidades. Você também podia ter comprado na média, podia ter comprado algo na média aqui, porque ele não fechou abaixo da média em nenhum momento, ó. Pode ver que ele não fechou, ele deixou sombra na média, ou seja, a média foi defendida. Esse candle aqui demonstra muita força, tá vendo? Conseguiram, em algum momento, se foi um candle de baixa, que foi todo empurrado para cima, né? Essa segunda tentativa aqui de reversão também falhou, e isso daqui demonstra uma extrema força dessa média, demonstra que estão defendendo média, então qualquer coisinha que você comprar, se comprasse dentro dessa barra aqui, comprar fechamento de barra, seria uma boa, desde que você bote o stop no local correto, seria uma boa operação, tá? Então aqui não tem muito segredo. Aqui você poderia ficar meio receoso de entrar, porque já estava alto e tudo mais, mas enfim, é aquele dia que tá sendo empurrado para cima, então a gente tem que ir a favor da gravidade, né? A gente tem que ir. Ó, aqui é um setupzinho bem modesto, bem legal, você comprar uma H1 aqui acima dessa barra, né, esperar o preço vir aqui em cima e fazer uma comprinha também, né, cara, tiveram vários setups na compra, você comprar aqui já é uma coisa mais ousada, né, mas você comprar essa barra de venda aqui já seria uma coisa mais ousada, mas você olha a pressão e tal, e bota um stopinho um pouquinho mais longo aqui, talvez apostando numa falha de uma próxima barra, também seria um bom setup. Eu, no caso, eu entrei quando ele começou a voltar, porque eu falei: "Cara, já tinha todos esses sinais, se essa for uma barra de venda que vai ter continuidade, ela vai ter continuidade". E como ela não chegou nem a quase ticar a direita abaixo, ela quase não veio aqui abaixo, deixa eu dar mais um zoomzão aqui, tá vendo? Ela quase não veio aqui abaixo, a próxima barra. Eita, eu me enrolei aqui. Ela ticou muito pouco abaixo da próxima barra e já começou a voltar com muita velocidade, então mais ou menos aqui no meio, ó, deixa eu mostrar para vocês, mais ou menos aqui pelo meio eu comprei de volta isso aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos aqui pelo meio eu comprei de novo, tá? Vocês estão vendo várias entradas, porque como eu já expliquei, eu costumo entrar, sair, fazer parcial, às vezes adiciono lote, eu vejo que não está indo, eu saio, continuo com lote padrão, mas sempre gerenciando ali para não piorar o meu preço médio, tá? E para conseguir sair da operação com lucro, é claro. Então, mais ou menos por aqui eu fiz uma entrada, né? Mais ou menos por aqui eu fiz uma entrada. E não sei se eu saí de tudo aqui, mas eu acho que eu devo ter saído de uma parte aqui. E saí do final aqui. Então, aqui eu saí aqui eu saí com o final do meu lote. Então, essa foi a minha operação vencedora do dia, tá? Se eu tivesse parado aqui, eu tinha parado com uns 600 e poucos reais no bolso. Aí o queridão vai fazer o quê? Fazer aquela ganha de dia, devolve à tarde. Por que que o queridão vai fazer isso? Não sei, né, mas enfim. Eh,
Mas vocês devem ter passado por isso, é claro. Então, bora, sair daqui. E aqui eu fiz umas besteiras, pessoal. Eu, eu achei que o preço já tinha ido longe demais em algum momento, né? E fiquei encarcucado de fazer uma venda, não sei por quê. E aí eu fiquei preso aqui, tá? Porque realmente aconteceu esse rally de venda, mas já foi bem pro final do dia. Foi bem parecido com o que aconteceu no dia 3, né? O preço caiu no dia seguinte, mas ele travou a galera aqui. Então, quem estava apostando que estava alto, estava certo. Mas tem que entender que é um day trade. Então, será que aquilo vai acontecer no mesmo dia? Né? Então, meio que o preço travou aqui, os vendedores. Né? Quem ficou posicionado ganhou dinheiro para o próximo dia. Mas, normalmente, a gente zera a posição no final do dia. Então, quem apostou na venda se ferrou aqui. Porém, no dia seguinte, aconteceu o que estava sendo esperado aqui, que era uma região alta, né? Nessa lateralidade maior aqui. E aqui foi a mesma coisa. A parada subiu, aqui o preço subiu e travou a galera aqui em cima. Por mais que tivesse esse ralizinho aqui, que talvez, né, para quem ficou posicionado, sei lá, aqui, para quem estava posicionado aqui, guardou um pouco de lote, adicionou aqui, talvez conseguiu sair no 0 a 0 aqui, não sei. Mas não foi o que eu fiz hoje, tá? Então, uma outra coisa que você poderia ter observado era esse fundinho duplo aqui na região de média móvel também. Bonita operação também para quem conseguiu pegar, tá? Então foi um outro setup interessante aí, esse fundinho duplo aqui. Bom, spikezinho aqui, né? Topinho V para quem fez scalp, 1 para 1 aqui deu também. E famosa wedge, mas mais para o final do dia, por isso que não foi tão favorável, o setup aconteceu, né? A gente teve ali as 3 puxadas, né? O preço indo para baixo, né? As 3 puxadas aqui, o preço realmente fez esse rally, mas já foi mais para o finalzinho do dia, já fica mais chato, né? Você tem que segurar mais, e a amplitude do dia no ponto da venda não foi tão interessante, ó, de ponto a ponto foi 600, mais ou menos, né? Então dependendo de onde você tinha vendido antes, mas enfim, daria para você sair no 0 a 0, até com lucro, se você tivesse visto essa wedgezinha aqui. Então a gente teve o wedge para apostar, com uma barra de sinal interessantíssima aqui, você poderia ter esperado essa barra de sinal fechando abaixo da média móvel, porque isso é uma outra coisa, a média móvel estava tão forte que você vê que o preço deixou gap de média móvel, o preço quase que não encostava, quando encostava fazia doji na média, então a média estava dando choque no preço, literalmente, né? Acho que o único descanso claro que ele deu aqui foi realmente quando ele fez esse fundinho duplo aqui e tal, mas se você comprasse somente média móvel, fundinho duplo, comprou aqui, seria um bom setup também, você teria feito aí umas 3, 4 operações no lucro. Então, pessoal, é questão de ponto de referência. Eu gosto sempre de usar a média móvel como ponto de referência para saber se o preço está respeitando ela, se o preço está mais para o meio da média, se o preço está deixando gap de média, que esse aqui ele está tão forte que não está chegando nem a encostar, né? Então aqui ele fez esse canalzinho estreito e essa wedge, né? Que acabou sendo uma wedge depois. Por isso que seria somente interessante para você não ficar adivinhando onde a wedge ia falhar, onde ela ia acontecer. Seria interessante esperar uma barra de sinal como essa daqui, fechando abaixo da média móvel, né? Que foi o que aconteceu aqui. Então seria uma boa operação também. Então essas seriam algumas boas operações, tá? Para o dia. Aqui é o gráfico diário, né? De como fechou o dia. Tá? É um gráfico diário de como fechou o dia. É um gráfico diário que tá um pouco confuso, né? Tá meio lateral, mas é uma lateralidade com tendências dentro dela, por isso que tá confuso, né? Não é aquele dia lateral que vai para cima, vai para baixo, vai para cima. É uma lateralidade que tem tendências, né? Então acaba, às vezes, alguém ficando preso em algum ponto da tendência, porque, como eu falei, às vezes ela dá um rally e fica parado naquele ponto mais alto o restante do dia, ou no ponto mais baixo. Então é uma lateralidade com tendências que é um pouco mais difícil de operar, porque ela não é uma lateralidade simples, né? De só vender alto ou só comprar baixo, ela tem algumas nuances aí. E a gente tem a questão tempo no day trade, que atrapalha a gente também, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse recap de hoje, esse estudo, que possa ajudar vocês no dia de amanhã, que possa me ajudar também, né? Eu vou operar com um pouco mais de cautela.
para não fazer o que eu fiz hoje, que foi fazer lucro no início do dia e devolver à tarde. Mas é isso daí, eu vou pôr o resultado, mas eu não sei se é interessante ou se deixa vocês ansiosos de eu botar resultado, de vocês ficarem tentando buscar resultado parecido com o meu. Então eu vou tentar não colocar resultado, tá? Vou tentar só fazer a mesma análise das possíveis entradas, vou ver se eu boto mais setinhas, faço a coisa mais bonitinha, porque o intuito aqui é realmente de ajudar no estudo de vocês para que vocês consigam operar cada dia melhor, assim como eu também estou fazendo isso, né? Isso aqui é uma coisa que me ajuda tanto quanto está ajudando vocês também. Então, bom, que vocês tenham um dia amanhã muito melhor do que vocês tiveram hoje, e que se vocês tiveram um bom dia hoje, que amanhã também seja muito melhor. Até o próximo